Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. No episódio de hoje, Impactos da Pandemia na Saúde Emocional, nossa entrevistada é a psicóloga Sônia Regina Gomes da Rocha, que atua no Instituto Benjamin Constant, no Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação, e também coordena o Núcleo de Capacitação e Empregabilidade do IBC, com experiência de atuação nas áreas de psicologia escolar e saúde do trabalhador em municípios da Grande São Paulo, mestranda em pesquisa clínica pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Sônia vai falar sobre seus projetos, sua atuação no IBC e também abordar os impactos da pandemia por coronavírus na sociedade e como podemos nos preparar para o nosso novo normal. Eu sou Ileia Vale, participante da comissão editorial das revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Fique conosco. Olá, Sônia, tudo bem? Em nome da comissão editorial, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Oi, Ileia. Eu que agradeço o convite de vocês. E vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes, eu sempre tenho reforçado isso no início do podcast, que estamos respeitando o distanciamento social e este bate-papo é por meio de um aplicativo, cada um na sua casa, e graças a Deus pela tecnologia para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos, não é? Sim, muito importante aí existirem esses canais de comunicação com as pessoas, especialmente nesse momento que é tão difícil para todo mundo, né? Com certeza. Sônia, fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional, projetos e também sobre a sua atuação no Instituto Benjamin Constant. Então, Ileia, eu venho trabalhando no serviço público como psicóloga já há uns 20 anos, mais ou menos. Eu atuei, em princípio, na área de psicologia escolar, na Grande São Paulo, na época em que a inclusão ainda estava sendo assimilada, né, pelo sistema regular de ensino, que eu acho que até hoje não foi assimilada, mas tudo bem. Depois eu caminhei para a área de saúde do trabalhador, lidei com as questões de adoecimento relacionado ao trabalho e as suas formas de prevenção. Tive a oportunidade de conhecer realidades bem distintas de trabalho, como as pessoas encontram formas coletivas de enfrentar o sofrimento que é relacionado ao trabalho. E aí depois eu voltei a atuar com a questão da kit escolar. O IBC foi a minha segunda experiência de trabalho no Rio, e tem sido muito rica. Eu não tinha trabalhado antes tão diretamente com a deficiência visual, e isso está me acrescentando muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Sônia, lá no Instituto Benjamin Constant, você atua na reabilitação, que atende especialmente as pessoas acima de 16 anos que perderam a visão. Explica para os nossos ouvintes como isso funciona. Então, a reabilitação, ela tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da melhor forma possível. Então, o que a gente faz é conhecer a realidade da pessoa. A gente faz normalmente durante a entrada, existe normalmente um período em que há admissão de novos reabilitandos. Nesse período, a gente faz todo um processo de matrícula, né, para que haja aí uma documentação em que a pessoa passa por uma avaliação oftalmológica para realmente afirmar que ela é uma pessoa com deficiência visual, e aí nós fazemos uma ambientação, onde a gente apresenta o que seria o processo, como se daria o processo, ou seja, a pessoa passa a conhecer quais os atendimentos que nós oferecemos no processo, no programa da reabilitação, quais aulas que essa pessoa poderia ter, de que assuntos, e fazemos uma entrevista também com ela, onde a gente procura entender a realidade de cada um e meio que traçar um plano para essa reabilitação que ela vai realizar. E aí nós temos
um tripé, assim, que a gente entende como uma base de reabilitação, que é orientação mobilidade, as atividades de vida diária e estimulação sensorial, mas a gente tem aulas que são realmente importantes e fazem toda a diferença no processo como um todo. Temos aulas do Braille, né, que é muito importante, aí justamente o público que você tem aí da RBC, né, nós temos a informática, que é uma inclusão digital, e também o conhecimento dos aplicativos de acessibilidade. Nós temos a música, né, como um complemento ali da reabilitação muito importante, que as pessoas têm muita afinidade com as aulas de música. Nós temos a escrita cursiva, onde as pessoas voltam a treinar a assinatura, né, que muitas perdem essa questão de assinar, passam a ter a impressão digital, e isso é muito complicado, muito chato, alfabetizada, saber assinar e depois ficar colocando o dedo, né, nos documentos. Então, a gente tem essa questão da escrita cursiva, como, né, uma questão de cidadania mesmo. E temos aí a rede de apoio, né, que é suporte, que eu faço da parte da psicologia, então, contamos com voluntários também, tem os fisioterapeutas, tem o pessoal da terapia ocupacional também, que são os que trabalham essa questão das atividades de vida diária, e o trabalho do serviço social também, que é muito importante, que faz toda um apoio na parte de direitos, né, de dar esse suporte aí no acesso aos benefícios, né, aos direitos básicos aí a partir da questão da deficiência. Então é isso, é um processo bem completo, a gente vem desenvolvendo, não tem um tempo específico, mas a gente traça esse plano para cada um, né, e vai ter um começo, um meio e um fim, mas a gente espera que o fim seja a pessoa estar numa condição melhor do que quando ela entrou, né, de qualidade de vida, inclusive. É um programa Exato. multidisciplinar, né? São várias Sim. informações que a pessoa Sim. vai recebendo. Sim. Muito bacana. É importante a gente colocar isso para os nossos ouvintes, para que as pessoas tenham a percepção do que o Instituto Benjamin Constant pode oferecer para a comunidade de uma maneira geral. Isso Com certeza. É muito importante. Daí eu acabei me engajando recentemente num programa de mestrado, o ano passado, né, com um projeto que é voltado ao trabalho da reabilitação que eu faço no IBC, com a intenção de mostrar a efetividade desse trabalho na qualidade de vida das pessoas. E agora, com essa situação da pandemia, a gente percebe o quanto a qualidade de vida tem sido afetada, né? Falando em pandemia, todos nós estamos muito preocupados com essa situação que o mundo vem enfrentando. Quais os impactos na saúde emocional da sociedade? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, eu acredito que todos estejam impactados de formas distintas e acho que em medidas distintas, mas todos estão. Se a gente pensar nos que estão mais diretamente ligados ao núcleo, por assim dizer, da pandemia, ou seja, aqueles que estão ou estiveram em ambiente hospitalar, isolados dos seus familiares, vivendo esse sofrimento físico, emocional da doença, e é uma doença que o mundo está conhecendo ainda, né, que nesse caso eu diria que seriam as pessoas mais severamente impactadas, né, assim como todos os profissionais de saúde, que embora, às vezes as pessoas falam, poxa, mas ele se formou para isso, né, o profissional de saúde, ele está ali, mas ele está numa linha de frente, a formação dele é o cuidado, mas isso está exigindo muito das pessoas, né, esse contato intenso com o ambiente infectado, correndo muito risco, muitos já estão infectados, muitos faleceram, né, muito próximos ao sofrimento das pessoas, dos familiares, tendo que tomar decisões, às vezes, muito difíceis,
de quem, por exemplo, vai ficar com uma vaga de UTI, quem recebe respirador. Então, isso eu acho que é extremamente extenuante, tanto física quanto emocionalmente, né? Essas pessoas voltam para suas casas numa condição muito difícil mesmo. Então, assim, todos os profissionais que necessitam manter as suas atividades, da área de segurança, da área dos transportes, do abastecimento, essa atenção por si mesmo e pelos seus familiares. Então, para todo esse público, o impacto emocional é muito grande. Então, isso também dependendo, lógico, como cada um lida com a situação, né? Dependendo da sua história pessoal, do seu repertório, dos seus mecanismos de defesa, enfim. Mas, assim, de um modo geral, os impactos são sérios, que a gente sabe, né? Dos níveis de ansiedade, depressão, a questão do medo, há um aumento grande aí no consumo de álcool, né, para aqueles que já têm uma dependência de drogas, e aí entram também as drogas lícitas, que a gente sabe, a questão dos medicamentos, justamente os medicamentos para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, a questão do sono, que as pessoas até estão evitando procurar o atendimento médico nesse momento e acabam se automedicando. Há também a questão dos distúrbios alimentares, alguns comem muito, outros deixam de se alimentar por muitas horas. Há a questão dos transtornos obsessivos compulsivos, os chamados TOC, né? E agora parece que todo mundo tem um pouco de TOC, né? Com essa, né, idealização constante, impossível não ficar um pouco ritualístico, né? E aqueles que tinham acabam exacerbando. A questão do afastamento das atividades habituais das pessoas afeta muito o sono, né, que é um grande restaurador do nosso equilíbrio. No caso, por exemplo, as crianças que têm a escola como um regulador da rotina, os adultos têm o trabalho, e mesmo os que não trabalham tinham uma rotina já definida, e essa rotina vai empregando várias horas do dia da pessoa, e hoje está tudo alterado. Tudo isso mexe muito com o nosso relógio biológico, com o nosso sono. E um outro fator, acho que diferencia bastante essa questão de impactos, né, é a questão das redes de apoio, né? Então, para aqueles que contam com familiares, amigos, mantêm contato frequente com as pessoas, todo esse sofrimento que a gente está falando aqui é mais atenuado, né? Agora, lógico, saber que você pode contar com alguém, isso muda muito. Agora, para uma boa parte das pessoas que não possuem essa rede, ou essa rede é muito frágil, as relações familiares são difíceis, muito conflitantes, para eles, eu diria que o sofrimento emocional dessa pandemia é muito maior. Então, falando mais especificamente aí, né, do nosso público, que são as pessoas com deficiência visual, tem algumas peculiaridades que precisam ser consideradas. Então, a questão do contato físico para o deficiente visual, que é essencial, a pessoa está sendo privada disso, podada, né, sob o risco do contágio de um vírus, e isso tudo é muito penoso, como tocar todos os cuidados para tocar objetos, superfícies, a bengala que tem que higienizar toda hora, isso traz uma irritação, uma tensão muito grande, medo, e ao mesmo tempo, se não traz tudo isso que a gente está falando, é porque a pessoa já está ali com uma certa negação do risco, né? E isso também pode deixar essa pessoa mais vulnerável, né? A própria questão de sair na rua para comprar um alimento, aqueles que ficam mais sozinhos, que moram sozinhos, isso pode se tornar até um desafio, né? Fica horas ali até aparecer alguém que vai disponibilizar ali uma ajuda para você, né? Então, contar com a ajuda agora, né, nesse momento onde as ruas estão mais esvaziadas, né, tem menos gente circulando, as pessoas também com certo medo de oferecer ajuda, de tocar no outro,
Então, eu diria que essa questão para a pessoa com deficiência visual é bastante penosa nesse momento da pandemia. E aqueles que também, de uma maneira geral, tenham sido acometidos pelo Covid, que necessitaram de isolamento dos seus familiares, de hospitalização. Então, tudo isso fica mais complicado, né? Se a gente for pensar também na pessoa com deficiência visual, os que têm seus familiares adoecidos, que passam aí pelo temor da perda, ou mesmo pelo luto. Então, somado a tudo isso, a gente tem aí um contingente também de pessoas vivendo uma situação financeira muito delicada, né, que traz um impacto emocional, e muitos já estão sentindo com a questão do desemprego, a dificuldade de manter seus trabalhos, formais, informais, as pessoas estão com bastante dificuldade de manter as suas necessidades básicas atendidas, né, então há uma irritabilidade muito grande com tudo isso que está acontecendo, com essa necessidade do isolamento, quando que essa pandemia vai acabar, uma ansiedade muito grande, né? E eu acho que nesse momento até se colocando em risco, as pessoas estão, às vezes, nesse momento de desespero, partindo para a rua e aí se colocando em risco, né? Sônia, como você estava falando da questão do trabalho, até não só do trabalho, mas até exatamente do oposto, da perda do trabalho, tudo isso, voltando à tua atuação no Instituto Benjamin Constant, que é lá na reabilitação, quais as dificuldades encontradas pelo reabilitando para se inserir novamente no mercado de trabalho? E como fica esse retorno dos que estão em processo de reabilitação? Fala um pouquinho sobre isso. Então, Eleia, em relação à questão da inclusão no trabalho, nós já vivíamos aí uma grande dificuldade antes da pandemia. Eu coordeno a área de empregabilidade no CAP, e nós temos lá um cadastro de pessoas com deficiência visual, que nós buscamos oportunidades das empresas que entrem em contato conosco, e também de uma forma mais proativa. Nós vínhamos participando, por exemplo, de reuniões com a coordenação de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, lá da Superintendência Regional do Trabalho. Então, nós vínhamos ficando muito próximos dessas empresas, mostrando a capacidade, possibilidades do trabalho da pessoa com deficiência visual, mas a gente sabe que é uma luta bastante difícil. Há casos de sucesso, sim, mas há casos, muito casos ainda de resistência, especialmente em relação à pessoa com deficiência visual. Então, agora, com a situação da pandemia, eu acredito que o cenário ainda está mais desafiador. Então, você tem muitas empresas que estão demitindo, encerrando suas atividades, e uma recessão em nível mundial, né? Então, o que a gente pode dizer é que a lei de cotas, ela se mantém. As empresas continuam a ser fiscalizadas. Recentemente, eu tive com o auditor fiscal, que a gente mantém contato, né, dessa superintendência, e ele frisou que as empresas continuam seguindo a questão da fiscalização, e é nisso que nós vamos nos apoiar para continuar essa nossa missão da inclusão no trabalho. Mas, assim, eu entendo que talvez nós tenhamos que investir em alternativas à questão do trabalho formal, né? Então, assim, capacitações ligadas a trabalhos informais, manuais, uma valorização aí do trabalho autônomo. Por exemplo, a gente tem os nossos formados em massoterapia. Então, nessa linha de pegar aquilo que a gente tem também em cadastro, as pessoas que já faziam trabalhos mais independentes, a gente poder aproveitar melhor aí, né, esse potencial. Agora, em relação à sua pergunta do retorno do processo de reabilitação, eu tenho tido contato com alguns reabilitandos durante esse período em que as atividades do IBC estão suspensas.
E o que eu percebo é que as pessoas estão vivendo situações muito diversas. Há aqueles que estão reagindo muito bem, que contam com uma rede de suporte, como a gente falou anteriormente, que por isso assim, estão bastante esperançosos, ansiosos pelo retorno da reabilitação. Aliás, esse é o ponto em comum em todos eles, né? Essa ansiedade pelo retorno. Mas há aqueles que não contam com o apoio de familiares, estão muito tristes por não poderem manter a rotina que os alimentava, de certo modo, emocionalmente, né? E por isso vivendo aí um grande sofrimento. Alguns adoeceram com Covid, e esses ainda não tive um contato direto, mas eu soube que as pessoas conseguiram se recuperar, mas com certeza viveram momentos de extrema ansiedade, medo, alguns com familiares que adoeceram, e alguns vivendo luto de familiares e amigos, né, que perderam pelo Covid. Então, eu acho que a gente tem sim que pensar e torcer para que haja o retorno da reabilitação, que isso possa acontecer nos próximos meses, mas sabendo que as pessoas estarão bastante abaladas, né? Tendo que fazer uma retomada bastante gradual, com muito cuidado, assim como com os profissionais. A gente sabe que alguns profissionais também terão esses mesmos problemas, né, viverão perdas, viverão momentos emocionalmente muito difíceis, e para pensar em reabilitação, a gente não pode, assim, trabalhar com a questão da pressa, né, a gente tem que atender ao ritmo de cada um, que é isso que a gente preza na reabilitação e zela pelo ritmo de cada um, e aos poucos a gente ir retomando e oferecendo as ferramentas às pessoas, como a gente já vinha fazendo nesse processo, né? Com muita calma, né? Com muito cuidado, eu diria, esse retorno. Esse retorno, essa volta à normalidade é uma coisa que tem preocupado a todos, né? Esse conceito de um novo normal, eu acho que está cada vez mais evidente. E aí, há alguma forma de se preparar psicologicamente a sociedade como um todo para esse retorno? Então, eu ouvi de alguns reabilitandos agora durante esse período da quarentena, que eles gostariam de realizar uma celebração diante do retorno, da reabilitação, algo como comemorando a vida de todos, a retomada. Embora essa ideia que eles tiveram seja um sinal de ter esperança, né, a gente deve sim esperar dias melhores, a realidade é que a gente precisa encontrar uma nova forma realmente de conviver com isso. Então, nós todos estamos vendo que esse nosso modo de viver era incompatível, não só com esse vírus poderosíssimo, né, como é o coronavírus, mas também pela questão, né, do individualismo. A gente sabe que o mundo precisa de solidariedade, de afeto, e as pessoas vinham num ritmo muito individual, né? Então, eu acho que não tem uma receita, mas a nossa lição de casa, ela está sendo aprender a ser mais flexível, e isso também nas relações, né, com as relações entre as pessoas. Então, por que não agora quebrar alguns protocolos, arriscar, ligar para alguém que você não fala há muito tempo, ter um pouco mais de tolerância com o outro, ajudar se for possível, pedir ajuda também quando estiver precisando. Então, assim, em termos de preparo, eu acho que aqueles que, de alguma forma, já flexibilizaram as suas rotinas, os seus desejos, já conseguiram diminuir um pouco esse sofrimento durante esse período, eles já estão mais preparados. Agora, aqueles que ainda se sentem muito irritados com o que está acontecendo, tentem viver um dia de cada vez, com mais aceitação, mais paciência. Tem uma música do Lenine que ela fala disso, né?
E a letra diz, né, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida é tão rara. Então, acho que é isso, a vida é muito rara, a gente tem que zelar por ela, e o preparo emocional é isso, viver um dia de cada vez e cuidar da vida. Eu costumo dizer que a minha palavra ultimamente tem sido resiliência. Eu preciso me adaptar a toda essa mudança que tem acontecido e que vai acontecer, que de fato a vida vai ser diferente, para a gente também pensar e repensar, como você falou, né? A gente tem que repensar nas nossas relações, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, ser mais solidário. Eu acho que a gente ainda consegue tirar um saldo positivo disso tudo. Prefiro pensar dessa forma. Exatamente. Sônia, a gente está chegando no finzinho da nossa entrevista, mas antes eu queria saber de você se você topa participar com a gente do nosso Pinga Fogo. Eu digo uma palavra e você diz imediatamente algo bem curtinho sobre ela, uma palavra, uma expressão. Top Topa? sim, Léa. Então, roda a vinheta. Saúde emocional. Paciência, um dia de cada vez. Pandemia. Esperança, vai passar. Reabilitação. Não desista. Sônia, eu senti assim uma emoção com as suas palavras, quando você citou Lenine, quando você falou agora no nosso Pinga Fogo. Eu gostei muito de participar disso. Eu estou querendo realmente contribuir de alguma forma. Espero que eu tenha feito isso e se as pessoas que estiverem nos ouvindo aí depois puderem refletir um pouco, né? Ajudar a gente a refletir também sobre isso tudo que a gente está vivendo, e como você mesma disse, tem uma possibilidade de a gente sair com algum ganho de tudo isso, né? Então, qual é o ganho que a gente tem? Então, temos que fazer esse esforço, né, de procurar onde é que está esse ganho, porque perda a gente com certeza está tendo, e muita, né? Sônia, mais uma vez, em nome da comissão editorial da RBC, quero te agradecer pela participação aqui conosco. Foi bom demais esse bate-papo. E o Instituto Benjamin Constant segue cumprindo seu papel de promover a ascensão intelectual, social e humana da pessoa com deficiência visual. Até uma próxima oportunidade, espero que a gente faça outras entrevistas. Obrigada, Eleia. Saúde para todos, muita Obrigada. Coragem. Nós vamos conseguir juntos. Fiquem em casa, se protejam. Isso, hashtag fique em casa. Grande abraço. Abraço, Leia. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com/revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, @IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, @revistas_RBC_Pontinhos. E não esqueçam, hashtag Fique em Casa.